Bom dia, terceiro ano. Hoje é terça-feira, nós temos aula de ciências e depois temos aula de matemática por vídeo, né? Então, nossa aula de ciências hoje, vocês gostam muito de ciências? Esses dias meu esposo falou para mim, tu gosta muito de dar aula de ciência. Eu disse, eu gosto de dar aula de ciências porque a minha turminha ama ciências. Então, eu também aprendi com eles a gostar. Então, a prof vai compartilhar com vocês agora a apostila no bloco 10, Animais Ameaçados de Extinção. E nós vamos, então, na nossa aulinha de hoje, conversar sobre isso, certo? Animais ameaçados de extinção. Então, nós estamos aqui, ó, né? Nesse bloco aqui, ok? Ó. Animais ameaçados de extinção. Então, vamos acompanhar a leitura com a professora. No módulo anterior, você estudou que muitos animais foram extintos, mas você sabia que atualmente muitas espécies também correm o risco de desaparecer? Preocupada com este problema, a turma do Luan está montando um mural para divulgá-lo na escola. Leia o que eles conversaram sobre esse assunto. Então, o que vocês estão descobrindo com esta pesquisa sobre animais ameaçados de extinção? Pergunta a professora. Um dos motivos para isso estar acontecendo é porque as florestas estão sendo destruídas. E então os animais ficam sem alimento e sem abrigo. E muitos animais com risco de desaparecer. Sim, mas é preciso usar os recursos da natureza sem destruir e sem desperdiçar. Mas o ser humano também precisa de lugar para morar, para cultivar e plantar os seus alimentos. Sim, e lembrar que também precisamos preservar algumas áreas naturais. Não podemos mexer em tudo. Esse diálogo, então, aconteceu na turma, né? Na turma do Luan. Então, vocês vejam que eles estão preocupados com o meio ambiente, com a destruição da natureza, certo? Por quê? Porque eles estão fazendo pesquisas, viajando, né? E estão descobrindo que isso realmente está acontecendo. E se tornaram preocupados, né? Que bom, né? Quando a gente desde pequeno já começa com essa preocupação da preservação do meio ambiente, da preservação da natureza. Ok, então vamos continuar. Vamos ver o que está acontecendo então. Por que animais estão ameaçados de extinção? Você já sabe que no passado muitos animais foram extintos devido a fenômenos naturais, ou seja, sem a intervenção do ser humano. Mas agora, infelizmente, muitos animais são extintos e outros correm o risco de desaparecer por causa das ações humanas sobre o meio ambiente, como a destruição de habitats naturais e o tráfico de animais. Vamos entender como essas ações ameaçam a biodiversidade. Então, lembrando vocês que o habitat é o local onde um ser vive e do qual retira os recursos de que precisa para sobreviver e se reproduzir. Ele mora naquele local e ele só sabe sobreviver ali. Biodiversidade é a variedade de seres vivos que vivem em certo local. Todos os seres vivos que vivem naquele local formam a biodiversidade daquele local. E isso aqui é que está ameaçado de extinção, né? Não é só animais, tá? São plantas, né? Também, né? Então, destruição dos habitats. Os ambientes naturais oferecem tudo de que os animais precisam para sobreviver, como água, alimento e abrigo. Quando o ser humano muda ou destrói o ambiente natural, pode alterar profundamente a vida dos animais que ali vivem. E aqueles animais que não se adaptaram às novas condições do ambiente correm o risco de desaparecer. Quando o número de indivíduos de uma espécie diminui muito ao longo dos anos, ele passa a ser considerado uma espécie ameaçada de extinção. Tem animais que já foram extintos totalmente, mas tem aqueles que estão sendo ameaçados de extinção, ou seja, ameaçados de não existir, e depois a gente só encontrar eles por fósseis, assim como os dinossauros, né? É uma pena. Uma das principais ameaças às espécies animais é o desmatamento, que é o processo de destruição de florestas e matas através da derrubada das árvores e retirada de toda a vegetação.
Então, eles começam a desmatar por algum motivo, vão derrubando as árvores. Nas árvores tem ninhos de passarinhos e outros animais que precisam das árvores, os animais herbívoros, né? Aí aqueles outros vegetais que são grudados nas árvores, tudo aquilo vai terminando, né? Muitas vezes é uma planta já rara que está lá perto daquela árvore e ela acaba sendo destruída junto com a árvore. Então, olha alguns exemplos do que é feito no desmatamento. Na construção de usinas hidrelétricas para a produção de energia elétrica, por exemplo, áreas imensas são alagadas, o que afeta a flora e a fauna do local. Então, eles enchem essas áreas com água e ali os animais, as árvores, acabou. Não tem mais, né? Ali acabou tudo que é biodiversidade nesse local. Fica somente a água ali dessa represa, né? Dessa usina. Área de floresta sendo desmatada aqui. Muitas vezes eles desmatam uma área grande de floresta para usar a madeira ou para plantar, né? Para fazer uma plantação grande, né? Onde eles produzem muita coisa de modo industrial, como vocês já aprenderam. Sério? Então, fauna, conjunto de todos os animais de um lugar. Flora, conjunto de todas as plantas de um lugar. Vamos guardar bem esses dois nomes, vamos sublinhar, né? Que é uma fauna, que é um conjunto de animais, e flora, que é um conjunto de plantas de um lugar. E ainda esse texto aqui, ó. No Brasil, muitas áreas são desmatadas para uso agrícola ou formação de pastagens. E a maioria delas é também queimada, o que torna mais difícil a sobrevivência dos animais. Pastagens são terrenos com vegetação própria para o alimento de animais, como bois, cavalos e ovelhas. Eles derrubam as árvores e plantam assim, né? A criação de gado e o cultivo de soja, então, estão entre as principais causas de desmatamento da floresta amazônica. Certo? A floresta amazônica, ela guarda uma enorme biodiversidade, né? Então, ela precisa ser preservada, certo? Então, em cima disso tudo que nós lemos aqui, que eu espero que vocês tenham acompanhado, né? Para aprender e sublinhado o que vocês acham importante, né? Nós vamos fazer essa atividade aqui, ó. Atividade 1. Leia com atenção. Os animais ameaçados de extinção só vão sobreviver se seu habitat for conservado. Agora responda. Você concorda com essa afirmação? Explique por quê. Terceiro ano. O que vocês vão fazer de resposta? Não é simplesmente sim. Essa resposta é muito fácil. Isso até o primeiro ano, até o nível 5 pode fazer, tá? Vocês vão explicar por que vocês concordam com essa afirmação. Onde vocês vão buscar a resposta para responder por quê? No texto que nós acabamos de ler. Lá vocês vão achar os motivos pelos quais não pode ser destruída essa floresta, né? Esse habitat natural dos animais. Essa resposta eu quero que seja fotografada e quero que seja enviada para mim. Por quê? Porque eu quero ver quem realmente leu o assunto de ciências, quem realmente fez anotações e quem realmente entendeu o que está ali nesse texto. Lembrem daquilo que a prof diz, interpretação de texto. É muito necessário, tá? Interpretar texto. Vocês estão numa fase da alfabetização agora, onde a interpretação de texto é muito importante para vocês. Então, uma boa aula para vocês e até daqui a pouco no nosso vídeo interativo.